As Guerras Mundiais Shinobis, sem dúvida um dos eventos que mais modificaram a história de Naruto. Mas enfim, muitos devem estar estranhando porque que eu estou publicando esse tipo de conteúdo aqui no canal, né, já que não é bem o foco, mas bem, eu resolvi publicar, né, porque eu tava afim. E vamos lá, então, para esta teoria que eu estou elaborando, que na verdade eu vi um pouco também nas histórias do canal do Konoha Reviews, né, que me deu ideia, né. Então, as causas da Segunda e da Terceira Guerra Mundial Shinobi, eu dou os créditos a ele. Já da Primeira Guerra Mundial Shinobi, eu acho que eu vi numa fandom, alguma coisa assim, né? Então, não é 100% minha essa teoria. Apenas resolvi encaixar tudo, né, juntar tudo, porque eu nunca vi, pelo menos aqui no Brasil, um vídeo que explicasse de maneira certa. Tem vídeo sim explicando as guerras mundiais, mas não explica exatamente as causas, o que desencadeou, apenas explicavam o contexto da época. Então vamos começar pela Primeira Guerra Mundial Shinobi. Bom, nunca foi deixado explícito no anime o motivo, que a não ser o fato de que foram desigualdades sociais, né, no mundo Shinobi depois da criação das vilas. Bom, tá certo, né, que isso foi uma causa, né, mas quem começou essa guerra, afinal de contas? E bom, eu tenho uma teoria de que talvez possa ter sido a Aldeia da Pedra, né, ou não necessariamente a Aldeia da Pedra. Mas enfim, vamos recapitular um pouco. O Hashirama Senju começou, né, esse sistema, né, das nações, né, com os atos dele do Madara, e a fundação de Konoha começou essa era das 5 grandes nações. E bem, ninguém começava uma guerra mundial Shinobi nessa época, né, até porque você tinha o Hashirama vivo e forte nessa época, né. Então, não tinha como necessariamente começar uma guerra. Se começasse, com certeza Konoha iria ganhar. E, de fato, a Vila da Pedra, ela tentou ter uma aliança sincera, né, com Konoha, né? Só que aí, né, tinha várias pessoas para serem colocadas, né, como intermediadoras, colocaram logo o Madara. O Madara meteu o louco, disse que Konoha ia dominar tudo, e essa aliança nunca acabou, nunca acontecendo. E Konoha futuramente teve vários problemas com a Aldeia da Pedra. E provavelmente isso deixou com essa aldeia um certo receio de Konoha, um certo medo dessa aldeia, né? De fato dominar tudo, porque estava realmente muito poder nas mãos de Konoha. Então, muito provavelmente, o que aconteceu foi que eles esperaram a morte do Hashirama Senju, porque com ele vivo não tinha como começar uma guerra. Pois, afinal de contas, até porque depois do ataque do Madara ter usado a 9 caudas, né, para atacar Konoha, para tentar, né, atacar, ele não conseguiu, né, no caso o Hashirama impediu ele, né, e teve a batalha do Vale do Fim. Nesse caso o Hashirama então começou a juntar as bijus, ele capturou todas, a única que ele não capturou foi a uma cauda, né, o Shukaku, porque ela já era da Aldeia da Areia. Então ele fez aquele acordo com as 5 grandes nações, né? E no caso cada um ficou com a sua biju. Então aí não deu uma guerra, né? Mas não é porque elas tomaram a biju, né, que não vai ter guerra, obviamente, né? Tanto que teve. Então muito provavelmente depois da morte do Hashirama Senju e com o Tobirama tomando o cargo, por mais que o Tobirama fosse poderoso, ele não era tão poderoso que nem o Hashirama, né? Então, obviamente, ia ter gente querendo peitar a Aldeia da Folha. Então, provavelmente, nessas tensões, o Tobirama, né, que provavelmente foi o Hokage mais inteligente de todos, ele criou a Anbu, ele criou a Academia Ninja e ele criou um monte de técnicas, né? Como o Clone das Sombras, o Edo Tensei, provavelmente para caso de guerra. E de fato a guerra estourou, não se sabe quanto tempo essa guerra durou. Mais ou menos o reinado do Tobirama como Hokage durou 4 anos, então não dá para saber se foi todos esses 4 anos com guerra ou coisa do tipo. Só que provavelmente a guerra começou depois do Hashirama morrer. E pode ser que a Vila da Pedra tentou atacar Konoha, né? Por medo, né, de Konoha tentar tomar o controle de Konoha, começar uma guerra primeiro, né? Então pode ter sido essa a razão, pode ter sido também outra aldeia qualquer que resolveu atacar, mas muito provavelmente foi nesse tipo de contexto que essa guerra começou. Mas isso é só uma teoria, vale lembrar, né? E a Primeira Guerra Mundial Shinobi se estendeu provavelmente até a morte do Tobirama, né? Provavelmente foram, né, no caso, sabe-se que foi com, não sei, não sei como é que se chama, acho que é o grupo lá dos irmãos Kinkaku, né, os irmãos Prata e Ouro, sabe se foi o grupo deles que matou, se ele estava no meio, eu não sei, provavelmente estava, né, porque pra peitar o Tobirama,
provavelmente esses dois irmãos acabaram matando o Tobirama e o Hiruzen virou Hokage. Provavelmente ele tentou desesperadamente um acordo de paz. E ele conseguiu, e a Primeira Guerra acabou com a morte do Tobirama, né? Então a Primeira Guerra Mundial Shinobi, provavelmente o contexto foi esse, tanto que provavelmente foi por isso que foi criado, né, a Anbu, as Academia Ninja e jutsus como Clone das Sombras, o Edo Tensei, né? Isso provavelmente também colaborou muito para a vitória de Konoha, né? Apesar deles não ter chegado a usar o Edo Tensei, eles usaram o Clone da Sombra provavelmente nessa época. Agora vamos para a Segunda Guerra Mundial Shinobi. Essa, na minha opinião, eu acho até um pouco mais fácil de se elaborar uma teoria, né? Se é provável ou não, não sei dizer, mas enfim. Provavelmente a Segunda Guerra Mundial foi, no caso, causada por Konoha, né? Tanto que o Nagato, ele culpa muito Konoha, né? Por causa dessa guerra, que foi a guerra em que os pais dele morreram, basicamente, né? Mas então, como essa guerra começou? Foi Konoha mesmo que começou a guerra? Provavelmente sim, mas mais ou menos. Nessa teoria eu vi, se eu não me engano, no vídeo do Konoha Reviews, né? Onde ele falava a história ou da Mito Uzumaki ou da Kushina, né? Só essa parte assim, né? Mas tem muita coisa também que eu vou criar assim, minha, né? Então eu acredito que provavelmente, né, nessa época aí, né? Se a gente pegar a época da Segunda Guerra Mundial Shinobi, foi mais ou menos a época que o clã Uzumaki foi exterminado. E o clã Uzumaki, o clã Sheiju, e por consequência a Konoha, né? Eles eram muito ligados. Só que os Uzumakis preferiram não se juntar a Konoha, né? Mas preferiam viver lá sua vidinha na Vila dos Redemoinhos, que era onde eles viviam, né? No país Redemoinhos, né? Apesar de terem essa aliança muito forte. Então, provavelmente, o que aconteceu, né? Você tinha lá o Ashina Uzumaki, que era o líder na época que as vilas foram formadas, né? Ele era o líder do clã Uzumaki, né? Tanto que eu acredito que a Mito, que foi a esposa do Hashirama, era filha dele, né? Acho que é o que mais faz sentido. Até porque antigamente tinha muito essa questão, né? Principalmente na Europa, tinha muito essa questão de família, nobreza, sangue nobre. Tanto que a gente vê muito essa questão no próprio clã Hyuga, né? O clã Hyuga, eles não se misturavam com ninguém. Os Uchihas também não se misturavam. Por isso que eles eram tudo parecido. Por isso que um era cópia do outro, né? Os homens tudo do clã Hyuga pareciam Neji, as mulheres tudo parecia Hinata, né? Por causa dessa coisa, né? De não se misturar. Foi mais ou menos lá na época do Naruto, né? Mais ou menos que essa coisa começou a ser quebrada, né? Um pouco antes, assim. Mas enfim, o fato aqui é que pode ser, né? Que quando o Ashina tava velho, tava quase para morrer lá na época da Segunda Guerra Mundial, ele tenha enviado, né? Ele enviou a Kushina, né? Que pode ser que seja alguma bisneta dele, alguma coisa assim, né? Que tinha um chakra especial. Ele enviou ela para Konoha Hagakure, né? Para provavelmente, né? Talvez com um rolo lá com o terceiro Hokage, ela virar a Jinchuriki do Nove Caldas, a nova Jinchuriki, né? E depois que ele morreu, alguma vila, né? Usou, né? Desse pretexto aí, né? Se aproveitou, né? Porque, poxa, a vila perdeu um ninja mais poderoso que tinha, né? Eu não acho que tenha outros ninjas lá tão poderosos quanto ele, né? Eles aproveitaram essa brecha e atacaram a vila, né? Porque eles consideravam a vila uma ameaça. Quem atacou, não dá pra saber. Provavelmente, né? Pode ser. Provavelmente ou foi a aldeia da areia ou foi a aldeia da pedra as responsáveis, né? Por esse, né? Por esse massacre do clã Uchiha, né? Porque foi justamente as outras aldeias envolvidas na guerra, né? Foi no caso Konoha, a aldeia da chuva, a aldeia da pedra e Sonagakure, que é a aldeia da areia, né? Então uma dessas duas, né, pode ter sido a responsável por esse ataque. Por que eu não acho que foi a aldeia da chuva? Eu não sei. A aldeia da chuva, em parte, foi muito envolvida nessa guerra, não necessariamente por ser uma culpada, mas porque ela estava no meio dessas nações, né? A aldeia da chuva, ela estava no meio dessas grandes nações. E se fosse simplesmente, né, uma questão assim, da aldeia da chuva atacar a aldeia dos redemoinhos, ia deixar Konoha peita da vida? Ia deixar, né? Talvez sim, né? De fato, a aldeia da chuva tem essa capacidade, esse poderio militar todo para acabar com a aldeia dos redemoinhos? Pode ser também, né? Mas tem a questão também de conseguir uma aliança, né? Por que as outras nações iam se meter
num conflito desses, né? Mas pode ter acontecido também, eu não descarto a possibilidade também não, né? Mas eu acho que o que deve ter acontecido é que pode ser que alguma dessas outras aldeias, né, possa simplesmente ter atacado, né? Talvez Sunagakure tenha atacado, né? A aldeia lá dos Uzumakis, né? E com isso, né, tenha provocado a Segunda Guerra Mundial. Mas não dá para saber. Provavelmente, né, com essa dispersão, essa diáspora dos Uzumakis, uns foram para Konoha, outros foram para outras regiões, né, como foi o caso do Nagato, da Karen e tudo mais, né, muitos também devem ter ido para a própria Sunagakure. Por isso também que eu não acho que... Eu acho que pode ter sido a Aldeia da Pedra de novo, né, outra aldeia tenha começado a Primeira Guerra Mundial, mas é mais provável que tenha sido, porque na Aldeia da Pedra você nunca viu, assim, ninguém, assim, com alguma chance de ser do clã Uzumaki, né? Pelo menos eu nunca vi. Comentem nos comentários se vocês já viram, né? Provavelmente porque o preconceito lá é mais forte, né? Já na Aldeia da Areia, né? Lá não é muito focado assim nos clãs, sabe? Não tem essa questão que nem Konoha, sabe? Clã tal, clã tal. Não, lá é as pessoas, né? É mais por questão de mérito mesmo, né? E tem muita gente com cabelo vermelho Gaara, né? Que herdou isso do Rasa. Você tem também o próprio Sasori, né? Então pode ser, né, que eles sejam descendentes, né, de algum desses Uzumakis, dessa diáspora que teve. Mas não dá para saber. O fato é que essa guerra começou, algum país louco, né, depois da morte do Ashina, resolveu derrubar o país dos redemoinhos e Konoha reagiu e a guerra começou. Né? Sobre o fim dessa guerra não se sabe ao certo como essa guerra terminou. O que se sabe é que Konohagakure ganhou. E alguns dos grandes responsáveis por isso, né, foi o pai do Kakashi, o canino branco da Aldeia da Folha, tanto que ele matou os pais do Sasori, né? E também, né, você teve, no caso também, os 3 Sanins lendários, né, que tiveram esse conflito contra o Hanzo da Salamandra, né? Isso tudo ajudou muito Konoha a ganhar. Agora vamos para a Terceira Guerra Mundial Shinobi, né? Essa aí, na minha opinião, acho que é a mais fácil, né, de se ter uma causa própria, né? E se você for pegar nas datas, né, ela aconteceu mais ou menos 15, 16 anos antes, né, do Shippuden começar. Então, na verdade foi um ano antes, né, do Naruto nascer, né? Um ano antes a guerra tinha acabado. Possivelmente a causa dessa guerra, né, foi o fato, né, do Sasori ter matado o terceiro Kazekage, né, aquela clássica história que a gente vê na primeira temporada, né, do Shippuden, né, que ele, no caso, devido à morte dos seus pais, né, ele matou o terceiro Kazekage e com isso, né, a aldeia ficou sem um líder. E aí o pessoal lá não estava conformado assim, né, pois o terceiro Kazekage, ele era o Kazekage mais forte. A aldeia da areia provavelmente estava no seu auge. Tanto que eu particularmente acredito que o terceiro Kazekage era o ninja mais forte da época. E aí, né, em vez de nomear o quarto Kazekage logo de uma vez, né, eles ficaram procurando. Aí uma aldeia inimiga aproveitou a chance e atacou Sunagakure. E aí as outras aldeias foram envolvendo e foi virando uma bola de neve. Algo assim. Sobre o fim da Terceira Grande Guerra Ninja, né, o anime já mostra, né, que a equipe do Minato vai lá e destrói a ponte lá, o que acaba prejudicando os ninjas da pedra, né, e então a guerra acabou, né, com a renúncia, né, a guerra foi se estendendo um pouco mais, e a guerra acabou com a renúncia do Hiruzen Sarutobi, né, do seu cargo de Hokage. Ele assumiu a responsabilidade da guerra, né, mesmo que não necessariamente Konoha seja culpada da guerra, né. Mas vale lembrar, né, que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha foi responsabilizada por toda a guerra, sendo que não foi exatamente a Alemanha. A Alemanha só entrou na guerra bem depois, né, porque no caso a guerra começou com um conflito entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, né, porque o imperador austro-húngaro foi assassinado. Aí eles atacou a Sérvia pensando que foi eles, a Rússia revidou e depois a Alemanha revidou. E a Alemanha foi responsabilizada, né? Então pode ter acontecido algo parecido, né, em Naruto. Se não, a própria Konoha, né, pode ter tentado, né, invadido, né, Sunagakure e tentar tomar o poder de lá. Mas eu acho isso bem difícil de ter acontecido. Digam aí nos comentários.
Mas aí outras pessoas podem acabar perguntando no caso, mas tanto o Nagato como a Kushina eles já estavam fora de Konoha, fora da aldeia dos Redemoinhos, né? Quando houve a Segunda Guerra Mundial Shinobi. Ué, mas nada impede deles simplesmente terem se mudado, né, da vila, né? A Kushina tem a razão dela ser a Jinchuriki, e o Nagato talvez a família dele já estivesse vivendo lá, ou sei lá, aconteceu um massacre, e eles foram ficar na Vila da Chuva, né? Porém, como não tinha outro lugar para eles fugirem, né? Não sei, tem várias razões, né? Talvez ter Uzumaki em Sunagakure, né? Enfim, pode ter várias razões, né? Mas isso não necessariamente afeta, né, a cronologia. Eu acho extremamente interessante a gente ver esse aspecto da causa dessas guerras, né? Porque Naruto, principalmente depois do arco do Pain, ele reflete muito essa questão da vingança, de ficar, como é que fala? Essa coisa do ciclo vicioso, um vinga o outro, que vinga o outro, que vinga o outro, que vinga o outro, porque se você for olhar essas guerras, é basicamente isso, né? Que aconteceu, né? Um vai tendo uma vingança, que vai vingando o outro, que vai vingando o outro. Semelhante, assim, até aconteceu nas guerras mundiais, né? Da própria vida real mesmo, né? Onde um país ataca o outro, aí tem uma aliança ali, né? A Primeira Guerra Mundial ela aconteceu mais ou menos assim, né? Os países já estavam naquele contexto de querer ganhar poder, as guerras passadas já deixaram eles numa situação difícil, né? Aí só tava esperando uma desculpa para começar o ataque, né? E no caso do Naruto, a única coisa que o Naruto mostra é o contexto, que os países estavam loucos para começar uma guerra, né? Para ter um jeito de ganhar poder. Mas, né, os estopins, os motivos, eles só mostraram no caso da Quarta Guerra Mundial. A Quarta Guerra Mundial Shinobi eu não vou nem aprofundar muito nesse vídeo, porque já tá bem longo e eu acho que a série já explica muito bem, né? Tanto o estopim, como o contexto, como tudo da Quarta Guerra Mundial Shinobi. Sem falar, né, que eu não sei o tanto que vocês assistiram, né? Não vou dar mais tanto spoiler assim. Então o que vocês acharam do vídeo? É provável essa teoria? Vocês discordam? Vocês concordam? Tem algo a complementar? Comentem aí nos comentários, certo? Foi esse o vídeo. Um abraço. Até mais.